Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia aqui no nosso propósito, 365 dias na palavra, todos os dias lendo a palavra de Deus, amém? Em um ano teremos lido toda a Bíblia, leituras entre 15 a 20 minutos, então já convido você a fazer parte também desse propósito e caminhar junto conosco, amém? Você que já faz parte, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo para fortalecer, para que o YouTube venha entender a relevância e propagar esses vídeos para mais outras pessoas conhecerem e participarem. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade para de seguida iniciarmos a nossa leitura no dia de hoje. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos, Pai, por mais uma vez permitir estarmos aqui juntos para a leitura da Tua Palavra, para ouvir a Tua voz. Espírito Santo, conduz mais uma vez a leitura do dia de hoje, fala aos nossos corações, abre nossa mente para o entendimento, repreende todo o mal, Senhor, contrário a esse propósito, repreende o mal em nossas vidas, ó Pai, que o inimigo tem sempre se levantado contra nós, mas em Ti somos mais que vencedores, ó Deus. Nos ensina a cada vez mais buscar a Tua presença, a ouvir a Tua voz, e que hoje seja uma leitura mais uma vez abençoada, que o Senhor fala aos nossos corações. Assim oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 5, dando continuidade no livro de Números. Amém? Todos encontraram? Números capítulo 5, as pessoas impuras. Começa da seguinte forma: o Senhor Deus disse a Moisés: mande que os israelitas expulsem do acampamento todos os que têm uma doença contagiosa da pele, todos os que têm corrimento no membro e todos que estão impuros por terem tocado em algum morto. Mande para fora do acampamento os que estão impuros, sejam homens ou mulheres, para que não torne impuro o lugar onde eu moro. Os israelitas fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés, isto é, expulsaram todas essas pessoas do acampamento. O pagamento por prejuízos. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: diga aos israelitas o seguinte: se um homem ou uma mulher prejudicar alguém, essa pessoa estará ofendendo ao Senhor e por isso será culpada. Terá de confessar o pecado, devolver tudo e pagar mais um quinto para a pessoa que foi prejudicada. Mas, se essa pessoa morreu e não existe parente chegado que receba o pagamento, então o culpado deverá pagar ao Senhor, e o pagamento será do sacerdote. Além desse pagamento, também será entregue o carneiro que o sacerdote oferecerá em sacrifício para conseguir o perdão do pecado dessa pessoa. Todas as ofertas especiais que os israelitas entregam ao Senhor pertencem ao sacerdote a quem elas forem apresentadas. Cada sacerdote ficará com as ofertas sagradas que lhe forem apresentadas. Como saber se a esposa é fiel ou não? O Senhor Deus disse a Moisés: fale com os israelitas e diga o seguinte: pode acontecer que uma mulher se desvie e seja infiel ao marido e tenha relações sexuais com outro homem, tornando-se assim impura. O marido não sabe disso, pois não houve testemunhas, e ela não foi apanhada no ato. Mesmo assim, ele fica desconfiado. Pode acontecer também que o marido fique desconfiado, embora a mulher não tenha cometido adultério. Em qualquer desses dois casos, o homem levará a sua mulher ao sacerdote e levará também a oferta de 1 quilo de farinha de cevada. Mas o sacerdote não porá azeite nem incenso em cima dessa farinha, pois é uma oferta de um marido desconfiado, isto é, uma oferta para descobrir a verdade. O sacerdote levará a mulher para a frente e a colocará diante do altar de Deus, o Senhor. Ele derramará água santa num jarro de barro e pegará um pouco de terra do chão da tenda sagrada e porá na água. E, com a mulher ainda em frente do altar, o sacerdote soltará os cabelos dela e porá nas suas mãos a oferta de farinha de cevada, que é a oferta por causa de ciúme. O sacerdote terá na mão o jarro de água amarga que traz maldição. Então o sacerdote fará com que a mulher concorde com o seguinte juramento dito por ele: se você, estando debaixo da autoridade do seu marido, não teve relações com outro homem, nem cometeu com outro homem nenhum ato que a tenha tornado impura, então que nada lhe aconteça quando beber esta água amarga que traz maldição. Mas se você foi infiel e assim se tornou impura, que o Senhor Deus faça do seu nome uma maldição no meio do seu povo, e que os seus órgãos sexuais sequem e a sua barriga fique inchada. Que esta água entre no seu estômago e faça com que fique inchado, e os seus órgãos sexuais sequem. Então a mulher responderá: que assim seja. Aí o sacerdote escreverá essas maldições numa tira de couro, e em seguida lavará as palavras para dentro da água amarga. Depois fará com que a mulher beba a água amarga que traz maldição.
e a mulher sentirá dentro de si fortes dores. Porém, antes o sacerdote pegará da mão da mulher a oferta de cereais feita por causa de ciúmes. Ele levará a oferta na presença de Deus, o Senhor, e a trará ao altar. Então pegará um punhado da oferta de cereais e a queimará em cima do altar para lembrar que é dada a Deus. Finalmente fará com que a mulher beba água, e se de fato a mulher cometeu adultério e ficou impura, a água entrará nela e ela sentirá fortes dores. A sua barriga ficará inchada e os seus órgãos sexuais secarão, e ela será amaldiçoada no meio do seu povo. Porém, se a mulher não cometeu adultério e for inocente, então ficará livre do castigo e poderá ter filhos. Essa é a lei para os casos em que uma mulher casada comete adultério e o marido fica desconfiado, ou que um homem sem motivo fica desconfiado da mulher. Ele deverá levar a mulher até o altar de Deus, o Senhor, e o sacerdote fará o que essa lei manda. O marido ficará livre da culpa, mas se a mulher for culpada, sofrerá o castigo. Amém. Dando continuidade, Números capítulo 6. Números capítulo 6, leis para os nazireus. O Senhor Deus disse a Moisés: fale com os israelitas e diga o seguinte: qualquer homem ou mulher que fizer uma promessa especial de ser nazireu e dedicar-se ao serviço do Senhor Deus não deverá beber vinho nem cerveja. Não deverá beber nenhum tipo de vinho nem qualquer outra bebida feita de suco de uvas. Não comerá uvas frescas nem passas. Enquanto for nazireu, não comerá nada que venha da parreira, nem mesmo as sementes ou as cascas das uvas. Durante todo o tempo do seu voto de nazireu não deverá cortar o cabelo, nem fazer a barba. Até acabar o tempo que ele separou para se dedicar ao serviço de Deus, ele se dedicará somente ao Senhor e deixará crescer completamente o cabelo. O seu cabelo é um sinal da sua dedicação ao serviço de Deus, por isso ele não deve se tornar impuro chegando perto de algum morto, mesmo que seja o corpo do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu irmão, ou da sua irmã. Enquanto for nazireu, ele está separado para o serviço de Deus, o Senhor. Se alguém morrer de repente perto dele fizer com que o seu cabelo de nazireu fique impuro, então 7 dias depois ele deverá rapar a cabeça e fazer a barba, e assim ficará puro. No 8º dia deverá trazer 2 rolas ou 2 pombinhos para o sacerdote na entrada da tenda sagrada. O sacerdote apresentará um deles como oferta para tirar pecados e o outro como oferta que vai ser completamente queimada para conseguir o perdão do pecado que cometeu quando chegou perto do morto. Naquele mesmo dia, o nazireu dedicará de novo o seu cabelo. Então, dedicará de novo ao serviço de Deus o Senhor o seu tempo como nazireu. Esse tempo em que o seu cabelo se tornou impuro não será contado, e, como oferta para tirar a culpa, ele trará um carneirinho de um ano. A lei para o nazireu quando chegar o fim do tempo da sua dedicação ao serviço de Deus será esta: ele irá até a porta da tenda sagrada e entregará a Deus o Senhor 3 animais sem defeito, isto é, um carneirinho de um ano como sacrifício que vai ser completamente queimado, uma ovelhinha de um ano como sacrifício para tirar pecados e um carneirinho como oferta de paz. Ele também oferecerá uma cesta de pães feitos sem fermentos, isto é, pães grandes de farinha misturada com azeite e pães pequenos e achatados, com um pouco de azeite passado por cima, e também apresentará as ofertas de cereais e as ofertas de vinho. O sacerdote apresentará tudo isso diante de Deus, o Senhor, e oferecerá o seu sacrifício para tirar pecados, e a oferta será completamente queimada. Ele apresentará ao Senhor o carneiro como oferta de paz e também oferecerá a cesta de pães feitos sem fermento. Ele dará ainda as ofertas de cereais e as ofertas de vinho. Na porta da tenda sagrada, o nazireu rapará a cabeça, pegará o cabelo e o colocará no fogo onde está sendo queimada a oferta de paz. Então, depois que o quarto dianteiro do carneiro estiver assado, o sacerdote o pegará e colocará nas mãos do nazireu, junto com os 2 pães tirados da cesta, um grande e um pequeno. Isso será feito depois que o nazireu rapar a cabeça. Depois o sacerdote apresentará essas coisas como uma oferta especial a Deus, o Senhor. São uma oferta sagrada para o sacerdote junto com o peito e a coxa do carneiro, que pela lei pertencem ao sacerdote. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Essa é a lei para quem faz o voto de dedicar-se como nazireu ao serviço de Deus, o Senhor. Porém, se o nazireu prometer uma oferta além do que o seu voto de nazireu exige, então deverá cumprir o que prometeu. A bênção do sacerdote. O Senhor Deus disse a Moisés: fale com Arão e com os filhos e diga-lhes que abençoem o povo de Israel do seguinte modo: que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz.
E Deus disse: assim Arão e os seus filhos pedirão as minhas bênçãos para o povo de Israel, e eu os abençoarei. Glória a Deus. Números 5 e 6 completados. Amém? Vamos agora para Lucas, capítulo 3. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 3. A mensagem de João Batista. Todos encontraram? Começa da seguinte forma. Fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes governava a Galiléia. E o seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Tranconites. E Lisanias era o governador de Abilene. E Enás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. E João atravessou toda a região do Rio Jordão anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará a vocês. E isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados e as estradas esburacadas serão consertadas, e todos verão a salvação que Deus dá. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. Ele dizia a todos: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependam dos seus pecados. E não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão, pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: o que devemos fazer? Ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntavam: e nós, o que devemos fazer? E João respondia: não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que recebem. As esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. Mas falou contra o governador Herodes, porque ele havia casado com Herodias, a esposa do irmão do próprio Herodes, e também porque ele tinha feito muitas outras coisas mais. Então Herodes fez uma coisa ainda pior: mandou pôr João na cadeia. O batismo de Jesus. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Os antepassados de Jesus, versículo 23, dando continuidade. Jesus começou o seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. Ele era conforme pensavam, filho de José, que era filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Ade, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Sala, filho de Nazon, filho de Aminadab,
filho de Admin, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Tera, filho de Naor, filho de Serug, filho de Reu, filho de Peleg, filho de Eber, filho de Selá, filho de Cainã, filho de Arpaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Abraão, filho de Deus. Amém. Se porventura houve alguma pronúncia equivocada, já peço aos irmãos e às irmãs perdão. Amém. São muitos nomes diferentes que não estamos habituados, né, com a pronúncia diária. Então possa ser que teve um nome ou outro que a pronúncia não foi a correta, mas os irmãos perdoem. Amém. Vamos orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade da leitura. Amém. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, te louvamos, te agradecemos por mais uma vez ter estado aqui conosco para falar aos nossos corações. Senhor, continua falando conosco no dia de hoje, continua nos abençoando com a Tua presença, com a Tua misericórdia, e que amanhã vamos estar aqui juntos novamente para ouvir a Tua voz. Assim oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus. Já sabe, deixa o like no vídeo, se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, e amanhã estaremos aqui juntos novamente para a honra e glória do nosso Senhor. Amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.